Cara, não dá mais. A paciência acabou, a boa vontade foi embora e o torcedor São Paulino tá no limite. A novela da vez se chama Zubeldia. Mas a história é a mesma de sempre. Um clube gigante que vive se apequenando por decisões mal explicadas, por gestões que não se entendem e por uma sequência de erros que parecem nunca ter fim. A gente esperava estabilidade, continuidade, evolução. Recebeu o quê? Uma crise anunciada, uma saída por trás dos panos e mais uma vez o torcedor, sendo o último a saber. Zubeldia chegou como promessa. Um nome novo, uma proposta diferente, um discurso que empolgava. No começo até deu liga, a torcida comprou a ideia, apoiou, incentivou. Mas aí começou o problema de sempre. Diretoria e comissão técnica não falam a mesma língua. E quando isso acontece, meu amigo, pode ter Guardiola no banco que não dá certo. O ambiente fica tóxico, a confiança vai embora, e o resultado é esse aí. Técnico fora do cargo, elenco sem rumo e uma torcida que não aguenta mais ser feita de boba. E não adianta virem com papo de que foi em comum acordo. A gente conhece esse roteiro. É o mesmo de sempre. Quando o cara pede o boné porque não tem estrutura, não tem respaldo, não tem liberdade para trabalhar, o clube solta aquela nota padrão dizendo que foi tudo amigável. Amigável o escambau. Isso é falta de comando, é falta de planejamento, é falta de vergonha na cara. O São Paulo tinha tudo para fazer 2025 diferente. Veio de um ano de Copa do Brasil, de resgate da autoestima, de torcida voltando a acreditar. Mas o que acontece? Em vez de consolidar, de evoluir, de dar sequência a um trabalho, o clube simplesmente implode por dentro. E o pior? Ninguém assume nada. Cadê o presidente para dar explicação? Cadê o diretor de futebol para se pronunciar? Ninguém fala, ninguém dá a cara, ninguém respeita o torcedor. Zubeldia pode ter seus erros, claro que tem. Ninguém é perfeito. Mas ele foi sabotado, e a gente sabe disso. O cara pedia reforço, não vinha. Pedia tempo, não tinha. Pedia autonomia, cortavam as asas. Aí fica fácil culpar o treinador. Mas e quem tá por trás disso tudo? Quem toma as decisões erradas, quem contrata mal? Quem não dá respaldo nenhum? É revoltante. Porque a gente ama esse clube. A gente tá ali todo jogo, apoiando, gritando, comprando ingresso, camisa, fazendo sacrifício. E em troca o que a gente recebe? Uma gestão amadora que trata o São Paulo como se fosse um time de bairro. Não dá mais. Chega de aceitar migalha. Chega de ser feito de trouxa. O pior é que nem dá tempo de respirar. Já tem que pensar em novo técnico. E quem que aparece? Hernan Crespo. Olha, gosto do Crespo. Respeito a história dele. Aqui, foi campeão, deixou legado. Mas será que é a hora? Será que ele vai conseguir trabalhar nesse ambiente? Porque não adianta trazer nome, se a estrutura continuar podre por dentro. Crespo vai aceitar o quê? Um contrato com cláusula para sair, quando a diretoria quiser. Um elenco limitado sem reforços. Uma comissão técnica sendo vigiada 24 horas. A gente precisa mais do que um nome. A gente precisa de um projeto. E até agora, o São Paulo não mostrou nenhum. O time tá perdido. Os jogadores estão apáticos. A torcida tá cansada. E a diretoria? Tá escondida, é sempre assim. Some. Se esconde atrás de nota oficial. Usa o clube como escudo. Enquanto isso, o torcedor sofre. E sofre calado. Porque se grita, ainda chama, de corneta. Mas a gente tem que gritar mesmo. Tem que cobrar. Porque só assim alguma coisa muda. O São Paulo precisa de uma revolução interna, de gente que ame o clube. Que respeite a história. Que saiba o que representa vestir essa camisa. Porque hoje, sinceramente, tá parecendo que ninguém lá dentro tem ideia do tamanho que o São Paulo é. Zubeldia vai embora sem entender o que aconteceu. E a gente também não entende. Porque faltou tudo. Faltou apoio, faltou estrutura, faltou visão. E agora, mais uma vez, começa tudo do zero. Em junho. No meio do ano. Com Libertadores batendo na porta. Com Brasileirão já em andamento. Com Copa do Brasil rolando. É para enlouquecer qualquer torcedor. E o elenco? Será que confia em quem tá comandando? Porque troca de técnico uma, duas,
3 vezes por temporada, o jogador desanima. Não sabe quem escutar, não sabe o que esperar. E aí entra em campo do jeito que a gente tá vendo. Sem alma, sem vontade, sem direção. O São Paulo virou refém da sua própria bagunça. E enquanto isso não mudar, não adianta contratar técnico, não adianta fazer campanha bonita. Vai continuar nessa montanha-russa insana que só machuca o torcedor. E olha, a paciência tá no fim. A gente ama o clube. Mas amar também é cobrar. Amar também é exigir respeito. E o torcedor são paulino merece respeito. Merece explicação. Merece planejamento. Merece um time à altura da sua paixão. E hoje, infelizmente, tá longe disso. A saída de Zubeldia não é só uma troca de treinador. É mais um sintoma de um clube que desaprendeu a se organizar. Que perdeu sua identidade. Que vive apagando o incêndio, em vez de construir algo sólido. E isso dói. Dói demais. Porque a gente cresceu vendo o São Paulo ser gigante. Ser temido. Ser referência. Hoje a gente vê o São Paulo ser piada. Ser dúvida. Ser crise. Isso não é o São Paulo que a gente conheceu. Isso não é o São Paulo que a gente aprendeu a amar. Tá tudo errado. Tudo errado. Desde o topo até o vestiário. E enquanto não tiver uma faxina geral, não vai mudar. Pode vir Crespo, pode vir quem for. Vai bater e voltar. Porque o problema não tá no banco, tá lá em cima. Tá na cúpula. Tá na falta de comando. E olha, torcedor não é bobo. A gente tá vendo tudo, tá entendendo tudo, e tá chegando no limite. Porque amar o clube não é aceitar qualquer coisa, é lutar para ver ele forte de novo. É bater de frente com quem tá destruindo nossa história. Chega de silêncio. Chega de aceitar tudo calado. Vamos cobrar. Vamos exigir. Vamos fazer barulho. Porque o São Paulo é nosso. É da torcida. E se a diretoria não respeita isso, então, tá na hora de ir embora também. Que Zubeldia siga seu caminho. Que encontre um lugar onde respeitem o seu trabalho. Aqui, infelizmente, não deram essa chance. E que sirva de lição. Porque o próximo pode ser o Crespo. Pode ser qualquer um. E o ciclo vai se repetir, se nada mudar. O torcedor não quer mais promessa. Quer atitude. Quer mudança. Quer resultado. Quer um São Paulo digno da sua história. E essa diretoria precisa entender isso. Antes que seja tarde demais. Já passou da hora de agir. De parar de remendar. De reconstruir de verdade. Porque se continuar assim, vamos viver de lembrança. E o São Paulo é muito maior que isso. É hora de virar a chave. De tomar decisões sérias. De colocar o clube acima de vaidades, de ego, de politicagem. O São Paulo precisa voltar a ser São Paulo. E só vai conseguir isso com coragem, com verdade, com gente comprometida. A torcida tá pronta, tá disposta, tá do lado. Mas precisa ser ouvida. Precisa ser respeitada. Porque sem o torcedor, esse clube não é nada. E isso parece que muita gente esqueceu. Então fica o recado. Ou muda, ou vai afundar. E não vai ser culpa do técnico, nem do jogador. Vai ser culpa de quem hoje manda e não faz nada. O São Paulo é maior que tudo isso, mas precisa de comando à altura. Tá na hora de acordar, de parar de brincar com a paixão de milhões, de respeitar a instituição, de fazer dessa história. Porque o São Paulo não merece esse roteiro repetido de tragédia. O São Paulo merece um futuro de glória. E esse futuro começa agora, com atitude, com mudança, com respeito ao torcedor. Porque sem isso não tem projeto que dure, não tem treinador que aguente, e não tem torcida que suporte. Vamos em frente, São Paulo, mas só com quem quer o bem do clube. Quem não quer, que peça para sair. Porque o torcedor não aguenta mais. Não aguenta mais essa bagunça. É hora de dar um basta, de reconstruir, de honrar essa camisa, pelo São Paulo, pela história, pela torcida, por tudo que esse clube representa. Vamos, São Paulo, mas vamos de verdade, com alma, com projeto, com respeito. Chega de ilusão, chega de enganação. A gente merece muito mais. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. Você vai se surpreender com essa bomba.
Um rumor começou a circular nos bastidores do futebol brasileiro e tem agitado as arquibancadas do Morumbi. Gustavo Scarpa, o meia talentoso que brilhou no Palmeiras e recentemente teve passagem pelo futebol europeu, pode estar de malas prontas para vestir o manto sagrado do São Paulo Futebol Clube. E quem trouxe essa informação à tona foi ninguém menos que a jornalista Renata, reconhecida por acertar diversas movimentações de mercado, antes mesmo dos clubes oficializarem. A notícia ainda não é confirmada oficialmente, mas a especulação está ganhando corpo e corações tricolores já estão acelerados com a possibilidade de ver Scarpa comandando o meio de campo do tricolor. O nome de Gustavo Scarpa não é novidade quando o assunto são grandes clubes brasileiros, mas vê-lo sendo associado ao São Paulo neste momento específico da temporada tem um peso especial. O time comandado por Zubeldia está em plena reestruturação tática e técnica, e a diretoria tem deixado claro que pretende fazer investimentos pontuais e certeiros. A chegada de Scarpa poderia ser justamente o que falta para dar ao elenco um toque de criatividade, experiência e qualidade na bola parada. E, convenhamos, o São Paulo carece disso há bastante tempo. Renata não deu muitos detalhes sobre a negociação, mas deixou no ar que fontes próximas ao jogador garantem que ele vê com bons olhos a ideia de jogar no Morumbi. Para um clube que recentemente levantou a Copa do Brasil e está firme na disputa por outras conquistas, a vinda de Scarpa representa um novo salto de ambição. O atleta se encaixa perfeitamente no perfil que o torcedor gosta: técnico, inteligente, versátil e com fome de título. Além disso, traz consigo a experiência de ter jogado em alto nível tanto no Brasil quanto na Europa. É claro que todo rumor precisa ser analisado com cautela, mas quando nomes como o de Renata surgem por trás da informação, o cenário muda. A jornalista tem um histórico respeitado no meio esportivo e costuma não falar nada sem checagem prévia. Quando ela diz que há fumaça, é porque, de fato, há fogo sendo aceso em alguma sala de negociação. E nesse caso, o fogo está no Morumbi. Scarpa atualmente não está em seu melhor momento na Europa, o que pode facilitar o caminho para o retorno ao futebol brasileiro. Seu ciclo no futebol inglês e grego parece ter chegado a um ponto de inflexão, e a ideia de voltar para um clube competitivo, com torcida apaixonada e calendário recheado de jogos importantes, pode ser exatamente o estímulo que ele precisa para reencontrar o melhor de seu futebol. No São Paulo, ele teria liberdade para criar, ritmo para se adaptar e palco para brilhar. As redes sociais explodiram desde que a especulação ganhou força. Torcedores tricolores passaram a inundar os comentários de postagens relacionadas a Scarpa com pedidos para que ele aceite o desafio de defender o São Paulo. E, de certa forma, esse entusiasmo coletivo reflete o que o meia representa no imaginário coletivo: um jogador decisivo, capaz de mudar o rumo de um jogo com um passe, uma jogada inteligente ou uma cobrança de falta milimétrica. O São Paulo tem feito um trabalho silencioso e eficiente nos bastidores. A atual diretoria tem optado por não anunciar nada antes da hora certa, mas os rumores têm se mostrado cada vez mais assertivos. Se realmente houver negociações em andamento com Scarpa, é bem possível que o clube já esteja em fases avançadas do processo, aguardando apenas ajustes contratuais e a aprovação final do staff do jogador. Aos 30 anos, Gustavo Scarpa ainda tem muito a entregar ao futebol brasileiro. Com físico preservado, sem histórico de lesões graves e uma mente tática afiada, ele chegaria ao São Paulo como um reforço de peso para compor um meio-campo que precisa de mais profundidade. Além disso, ele poderia ser o elo que falta entre os volantes e os atacantes, algo que o tricolor tem sentido falta em jogos mais travados. Há também a questão do perfil psicológico do jogador. Scarpa é conhecido por ser discreto fora de campo e extremamente dedicado dentro dele. Um profissional que dificilmente se envolve em polêmicas e que sempre demonstra comprometimento com os clubes que defende. No atual momento do São Paulo, onde o técnico Zubeldia tem exigido um elenco coeso e focado, essa característica pesa muito a favor. O vestiário do São Paulo vem sendo elogiado por ex-jogadores e pela imprensa pela harmonia entre os atletas. A chegada de Scarpa não apenas agregaria tecnicamente, mas também manteria o clima de união e seriedade que tem marcado essa nova fase do clube.
Seu perfil encaixa-se bem com nomes como Caleri, Luciano, Rafinha e Wellington Rato. A torcida tricolor já começou a sonhar. Montagens com Scarpa vestindo o uniforme são paulino se multiplicaram nas redes, e vídeos com seus melhores lances já estão sendo compartilhados em páginas de torcedores. O sentimento é claro, ele seria muito bem-vindo no Morumbi, e a ideia de vê-lo como um dos protagonistas do São Paulo em 2025 é simplesmente eletrizante. Mesmo que nada tenha sido oficializado, a simples possibilidade já gera um efeito positivo. Em um cenário onde os clubes buscam nomes que impactem o mercado e o elenco, Scarpa seria um golpe de mestre. Uma contratação que movimenta a imprensa, torcedores e, sobretudo, mexe com o psicológico dos adversários. Porque saber que o São Paulo está atrás de nomes como esse é um recado claro. O clube quer mais. O Renata também insinuou que a movimentação pode fazer parte de um pacote maior, com outros nomes em análise. Segundo ela, Scarpa seria apenas a primeira peça de uma engrenagem maior que a diretoria São Paulina está montando para 2025. Isso sugere que o tricolor está disposto a dar um passo adiante, mirando não apenas em títulos nacionais, mas em uma forte campanha continental. O meio-campo do São Paulo hoje tem bons nomes, mas falta alguém que domine o setor com maestria, alguém que carregue a responsabilidade de armar o jogo com autoridade e criatividade. Scarpa tem todas essas qualidades. Com ele, o time ganharia fluidez, inteligência tática e, principalmente, repertório ofensivo. Seria um meio-campo com mais vida, mais brilho e mais perigo. Outro ponto que empolga a torcida é a rivalidade. Scarpa fez história no Palmeiras, e sua ida para o São Paulo teria um gosto especial. Ver um jogador que brilhou no maior rival se destacar no Morumbi seria uma espécie de troco simbólico. Não seria apenas uma contratação de impacto técnico, mas também emocional. Zubeldia, que tem mostrado flexibilidade tática e bom manejo de elenco, saberia como explorar o melhor de Scarpa. Ele poderia atuar centralizado, como meia de ligação, ou até mais aberto, cortando para o meio e finalizando. Suas características oferecem ao treinador diferentes possibilidades, aumentando o leque de variações táticas. Há também a questão da bola parada. Scarpa é um dos melhores batedores do Brasil. E um time que muitas vezes decide jogos no detalhe. Ter um especialista nesse fundamento pode ser o diferencial em jogos truncados ou eliminatórias apertadas. É o tipo de jogador que transforma faltas próximas da área em pênaltis disfarçados. Os bastidores seguem agitados. Alguns jornalistas próximos da diretoria tricolor afirmam que há movimentações silenciosas em andamento, mas evitam cravar qualquer coisa. O sigilo tem sido uma marca da atual gestão. E quando há silêncio demais, é sinal de que algo grande está sendo preparado. O elenco do São Paulo já demonstrou sua força ao conquistar títulos recentes, mas a chegada de Scarpa poderia elevar esse grupo a outro patamar. Seria um upgrade de qualidade e ambição. Com ele em campo, o tricolor passaria a ter um maestro no meio, alguém capaz de ditar o ritmo e decidir com um toque genial. Os torcedores mais atentos também destacam o lado humano de Scarpa. Um jogador engajado, que valoriza causas sociais e que mantém um comportamento exemplar fora dos holofotes. Isso contribui para sua imagem positiva e ajuda a fortalecer o vínculo com uma torcida que valoriza ídolos que representam o clube também fora de campo. Há quem diga que a possível contratação pode até influenciar outros jogadores a aceitarem propostas do São Paulo. Um nome como Scarpa tem peso e pode ser um chamariz para outros atletas que estejam em dúvida sobre vestir a camisa tricolor. O efeito dominó pode ser real. Em meio a todas essas especulações, o que fica claro é que o São Paulo voltou a ser protagonista no mercado. Está ativo, ambicioso e mirando alto. A torcida percebe isso e responde com apoio, com engajamento e com expectativa. Scarpa, neste contexto, representa um símbolo dessa nova fase. Por enquanto, seguimos no campo dos rumores, mas que rumor delicioso de se acompanhar. Ver Scarpa no São Paulo não é apenas um desejo da torcida, mas uma possibilidade concreta de dar ao clube o salto que ele precisa para consolidar sua nova era. É esperar os próximos capítulos. E se Vanata estiver certa, como tantas vezes já esteve, a bomba pode explodir a qualquer momento.
O Morumbi pode estar prestes a ganhar um novo camisa 10. Um maestro de chute calibrado, cabeça fria e coração quente. E quando isso acontecer, ninguém vai segurar o tricolor. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.